Olá pessoal, eu quero falar sobre estudo de idiomas, especificamente inglês, talvez. Eu quero falar mais de pronúncia. Tá aí um problema que muitos alunos desistem, porque muitos professores querem uma pronúncia perfeita, né, dos alunos. Uma pronúncia como nativos. E isso é um grande entrave, um grande problema, né? Vamos falar aqui, por exemplo, a questão do contexto. Se você pronuncia uma palavra errada, dentro do contexto, a pessoa entende o que você quer dizer. Se você pronunciar certo, melhor ainda. Quanto mais próximo da pronúncia correta, melhor ainda. Exemplo: love, né? Quem não sabe inglês vai ler love. E o professor vai dizer: não, não é love, é love. Love. O E não é pronunciado, você deve falar love. E o O, ele é uma semivogal que vai quase para o A, love. Aí você fica doido com isso. Você pensa, não vou conseguir. Não tem semivogal. Existe um código linguístico que a língua inglesa ela é falada de uma maneira, tem um problema do TH também, não é? De falar mordendo a ponta da língua, aquela coisa toda, e eu não vou conseguir. Toda vez que tiver TH, vou ter que lembrar de morder a ponta da língua e eu não vou conseguir. Aí você realmente desiste, porque o seu cérebro fica com aquela negação, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Porque é igual o japonês que tem dificuldade de falar o R, não é? Ele não consegue falar Maria, vai ser sempre Malia. Então, o que acontece? Em português, nós temos várias palavras que são parecidas. Por exemplo, o tamanho desta sala é de 5 metros quadrados. Então, é o comprimento dessa sala de 5 metros. Esse é o comprimento escrito com O. Eu encontrei com um amigo meu ali fora e nós fizemos um cumprimento. Eu cumprimentei meu amigo e ele me cumprimentou com o. Se você trocar as palavras e você falar assim, o comprimento dessa sala é de 5 metros quadrados e eu cumprimentei o meu amigo lá fora, inverti, né? Inverti. Você vai entender que você cumprimentou e não cumprimentou, mesmo que eu fale errado, mesmo que eu fale cumprimentou. Então, se um estrangeiro aprende português e fala para você, o comprimento dessa sala é de 5 metros quadrados, você pode, talvez, para ajudá-lo, corrigir. Fala, neste caso aqui é com o. Se o cara realmente, o estrangeiro quer falar o português correto, você fala, olha, quando for medida, a gente fala com o, é comprimento. Mas você entendeu o que ele falou por causa do contexto. Quando você encontra uma pessoa e fala bom dia, isso é cumprimento com o. Né? Então, o contexto te diz que ele encontrou uma pessoa e cumprimentou, mesmo que ele fala cumprimentou com o. E você sabe que ele está falando da medida daquele ambiente, se ele falar o comprimento é 5 por 5, é de 5 metros quadrados, por exemplo. Você sabe que é comprimento, mas você entendeu, é contexto. É contexto, entende? Então, se você falar assim, I love, a pessoa vai saber que você é estrangeiro, mas ela vai entender se você, dependendo da frase, I love you, né? Ela vai falar, opa, que bacana, me ama, né? I love you, né? Então, é o contexto que diz. Então, o professor, ele quer enlouquecer você a ponto de você pensar, eu não vou conseguir falar. Por exemplo, Facebook, né? A gente sabe que não é Facebook. O face, a face, face, não se pronuncia a letra E a partir de 2 sílabas. Então não é face, é face, fez. Como se fosse o verbo fazer no passado. Na terceira pessoa, ele fez. Então, a palavra é fez. Então fica Facebook, Facebook. Então é sempre face. My face.
não é mais face, porque o E não é pronunciado. Simples assim. Terminou com E, tem 2 sílabas, tem 3 sílabas, tem 4 sílabas, a partir de 2 você corta o E. Não, nome, name, my name. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, my name e Jorge, a pessoa vai entender, mesmo sabendo que a pronúncia é name, 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 o E não sai, name, o E não sai. Mesmo assim, você falar name, face e outras palavras assim, as pessoas, elas, dependendo da frase, do contexto, elas vão entender, vão saber que você é estrangeiro, né? E nós temos pessoas que moram no Brasil há 20, 30 anos e continuam, né? Por exemplo, um amigo meu do Canadá, ele falou durante uma reunião, agora nós vamos fazer o intervalo. E todos nós fomos para o intervalo sem corrigi-lo. Não, Roberto, não é intervalo, é intervalo. Então, por que é? Nós estamos numa reunião, vamos fazer uma pausa, então nós vamos fazer um intervalo, não importa se ele falou intervalo. Então, essa questão que enlouquece as pessoas, porque nós estamos tratando de um idioma que tem uma sonoridade diferente da nossa. Se você cresce ouvindo 2 idiomas, você cresce com as 2 sonoridades, mas depois de adulto fica difícil. Depois de adulto, eu digo, depois dos 12 anos já fica difícil. Tá bom? Obrigado.